Oi gente, aqui é o Pablo e bem-vindos a este vídeo de exercícios, dessa vez sobre dilatação térmica. E fazendo os lembretes de sempre, caso não tenham visto os outros vídeos dessa aula, voltem e assistam. E também vale lembrar que conhecimentos prévios para entender melhor esse vídeo e os exercícios que vão estar presentes nesse vídeo seriam os vistos anteriormente nessa aula aqui, os próprios de dilatação térmica, tals, da aula anterior também, que também fala sobre calor, e também da aula, eu não lembro agora qual era, desculpa, mas da aula que fala sobre densidade e massa específica. Esses dois conceitos podem ser bem importantes nesse vídeo. Bem, passando aqui pro primeiro exercício, essa questão foi tirada do vestibular da PUC-RS, se eu não me engano. Ela diz o seguinte: o alumínio é um material que dilata isotropicamente, ou seja, ele dilata igualmente em todas as direções. Um anel, como mostrado na figura a seguir, foi recortado de uma lâmina uniforme de alumínio. Elevando-se uniformemente a temperatura desse anel, verifica-se que, bem, temos que assinalar a resposta correta. Então tá, o que sabemos até agora? Bom, alumínio é um material que dilata quando é aquecido e ele dilata isotropicamente. Ele não vai ter uma direção preferencial assim que ele vai dilatar mais do que outras direções. Então, o item A, o que ele diz? O diâmetro externo do anel de alumínio aumenta enquanto o orifício se mantém constante. A gente sabe que o alumínio ele se dilata isotropicamente, então ele dilata tanto no sentido da espessura do anel, ou do raio do anel, que seria esse sentido, como também no sentido da circunferência do anel, ou tangencialmente, por assim dizer, que seria esse sentido aqui. Acontece que, sendo que o anel ele dilata no sentido da espessura, a gente poderia imaginar que o orifício ele vai acabar diminuindo, porque ele vai ficando mais grosso, enfim, ele vai se expandindo para dentro, por assim dizer. Porém, como ele também se expande no sentido da circunferência, a gente espera que o anel ele também cresça na medida em que ele se expande. Então, ele se expandiria para dentro, só que ao mesmo tempo ele cresce. Então o orifício ele aumenta ou diminui? Bom, depois eu vou trazer uma explicação melhor, mas por enquanto a gente pode considerar que sim, o orifício ele cresce. Isso porque a dilatação no sentido da circunferência, ela acaba de certa forma vencendo a dilatação no sentido da espessura, fazendo com que o anel ele aumente tanto de tamanho quanto o orifício dele aumente de tamanho comparando com o que ele era antes. Aqui nesse desenho vocês podem ter uma ideia. Eu deixei em rosa um anel que seria o anel frio antes de ser esquentado e antes de dilatar, e um anel aberto no caso, que seria simplesmente uma barra, para vocês poderem comparar com o desenho vermelho embaixo, que seria o anel depois de dilatar. Vocês podem ver que as barras, a gente pode perceber claramente a diferença de espessura entre cada uma, tanto quanto de tamanho, de comprimento. E nos anéis fechados, vocês podem perceber também que o anel vermelho, o anel dilatado, ele é maior, tanto maior quanto mais espesso. Quem olhar com mais cuidado vai poder notar também que o anel pequeno, ele cabe dentro do anel grande. Esse desenho eu fiz no Inkscape, e sim, eu deixei o anel dilatado especialmente grande para que vocês pudessem notar que o orifício de baixo ele cresce. E bem, já respondemos o item A, então. O diâmetro externo do anel de alumínio aumenta, de fato, mas o orifício não se mantém constante, ele cresce também. Então, tá errado?
O item B, então, o diâmetro do orifício diminui, enquanto o diâmetro do anel de alumínio aumenta. É o mesmo caso que o anterior, na verdade, só que com o acréscimo de que a gente não está falando de um orifício constante, a gente está falando que o orifício diminui. Ou seja, dado que a gente viu até agora, é ainda mais contraditório, porque eu já coloquei aqui que o anel, o orifício, ele aumenta, o que vai totalmente contra o que o item B está dizendo. Então, o item B está errado. E só pra dizer que eu não tô falando coisas vazias aqui, vocês podem ver nesse vídeo, talvez já tenham visto. Aqui de uma bolinha que fica sustentada por um anel, mas que eventualmente o anel sendo esquentado se expande e o orifício aumenta a tal ponto que a bolinha que estava sendo sustentada ela cai por dentro do anel. Aqui temos uma evidência empírica de que o anel, quando esquentado, ele não só cresce no diâmetro externo, como no diâmetro interno. Então tá, vamos agora para o item C. A área do orifício aumenta um percentual maior que a área do anel de alumínio. Aqui fica um pouco mais complexo, né? Bom, a gente está falando de áreas, não de diâmetros, vale notar. E também a gente está falando uma afirmação bastante forte, né? A gente não está só dizendo que o orifício ele aumenta, a área do orifício aumenta ou a área do anel aumenta. A gente está falando que a área do orifício aumenta mais do que a área do anel, percentualmente, o que é bastante coisa para avaliar. E para entender esse item, eu vou aqui fazer um caminho um pouquinho mais longo, só que quando terminar, vocês também vão acabar entendendo melhor por que os dois primeiros itens estão errados. Então, bora lá. Aqui eu coloquei 4 desenhos, 4 círculos relativos ao anel frio e o anel quente. No caso, o rosa é o anel frio e o vermelho é o anel quente, como antes. E ali vocês podem ver o AII, que seria a área interna inicial. Seria a área do orifício, a área dentro do anel. AEI seria a área externa inicial, que não é, só para deixar claro, a área fora do anel. É a área dentro do anel a partir do perímetro externo, ou seja, da parte da borda externa do anel. Pega a borda externa da área dentro daquilo, é o que eu estou chamando aqui de área externa. Área interna final. Aqui seria o caso depois de esquentado, depois de dilatado. Seria a área do orifício, área interna, depois de dilatado, a área final. E a EF é a área externa final. Da mesma forma, externa não é a parte de fora, é a parte dentro da borda externa, depois de dilatado. Bem, a gente está trabalhando aqui com a área do anel. A gente quer saber do aumento percentual das áreas. Bom, a área do anel, ela vai ser dada pela área externa menos a área interna. A área dentro da borda externa menos a área da borda interna. E a variação da área, que aqui eu estou chamando de delta AA, vai ser a variação da diferença entre a área externa e a área interna. Mas também isso é igual, sabendo que essa variação é causada por uma dilatação térmica, vai ser igual à área do anel inicial, AAI, vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação da temperatura. Então, o aumento percentual do anel a gente pode representar da seguinte forma. É a variação da área, o delta AA, dividido pela área inicial, que era o AAI. Isso aqui foi simplesmente passar o AAI para o outro lado. Então, a variação percentual do anel vai ser o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura.
Mas e o aumento percentual do orifício? Para descobrir isso, a gente pode partir da mesma equação da variação da área do anel. Só que aqui, a gente usa só aquela parte que tem ali no meio, da variação da área externa menos área interna, que é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. A variação da diferença da área externa menos a interna vai ser igual ao caso final disso aí menos o caso inicial. Então, vai ser área externa final menos área interna final menos área externa inicial menos área interna inicial. Isso aí vai ser igual à área do anel inicial, que é igual à área externa inicial menos área interna inicial. Isso aí vezes o beta delta T. Bem, reorganizando aqui algumas coisinhas, eu passo para dentro de um mesmo parênteses, ali no lado esquerdo, tudo que é relativo à área externa, e para o outro parênteses, tudo que é relativo à área interna. Então, fica a área externa final menos área externa inicial, que isso aí vai ser basicamente a variação da área externa, menos a área interna final menos a área interna inicial. Isso aí vai ser a variação da área interna. E no lado direito da equação a gente tem a área externa inicial vezes o beta delta T, que vai ser, na verdade, também a variação da área externa, sabendo que a variação é causada por uma dilatação térmica, menos a área interna inicial vezes beta vezes delta T, que vai ser a variação da área interna. Ou seja, o lado direito e o lado esquerdo possuem os mesmos termos, só que escritos de forma diferente. Aqui eu já expressei eles como os deltas AE menos delta AI igual a delta AE, menos aqui eu não simplifiquei as coisas, porque a gente está justamente estudando a área do orifício, a área interna. Então tá, aqui fica ainda mais claro que a gente pode eliminar os delta AE, as variações da área externa. Isso aí vai dar menos variação da área interna, menos área interna vezes beta vezes delta T, que é a variação da área interna. Bom, aqui a gente pode simplesmente tirar os negativos, porque ambos os lados são negativos. Quando a gente passa o A e I do lado direito dividindo no lado esquerdo, a gente fica com a variação percentual da área interna, a área do orifício, vai ser igual a beta delta T, que é a mesma variação percentual da área do anel. E com essa conclusão, a gente aprende muitas coisas. A primeira delas é que o item 6 está errado, porque dizia que a variação percentual da área do orifício era maior do que a área do anel. Então não, porque as variações das áreas são iguais. Mas a gente também aprende que o orifício, de fato, aumenta. Ou seja, o diâmetro interno também aumenta quando o anel dilata termicamente. O que é uma explicação tanto para o item A como para o item B, que diziam que o diâmetro do orifício permanecia constante ou o diâmetro do orifício diminuía. Não. Com a explicação que eu acabei de dar para o item C, a gente prova que o orifício também aumenta. Bem, passando para o próximo item. A expansão linear faz com que o anel tome o formato de uma elipse. Isto também está errado, porque, como a gente viu no enunciado, o anel ele se expande isotropicamente, igual em todos os sentidos. Então ele não teria por que dilatar mais em um sentido do que em outro, de forma a se deformar, a ficar mais esticado num sentido e formar uma elipse. Não, ele continua sempre um círculo. Então, tá errado também.
E afinal, sobra a nossa questão, sobra o item E, que de fato é correto, como a gente pode puxar a explicação do item C, porque o item E diz a área do edifício aumenta o mesmo percentual que a área do anel de alumínio. Foi exatamente o que a gente comprovou nos cálculos do item C. Feito então, galera. Bora para a próxima questão. Na questão 2, nós temos o seguinte enunciado. De que maneira mudaria a forma da curva do seguinte gráfico na faixa de 0 a 18 graus Celsius se a densidade, ao invés do volume, fosse plotada em função da temperatura? E bom, aqui a gente tem o gráfico do volume de 1 grama de água em função da sua temperatura. E aqui é claro que a gente está trabalhando na anomalia da densidade da água, que vocês podem ter visto no vídeo sobre os conceitos de dilatação, que a água ela tem uma qualidade muito especial de não ter o seu menor volume na sua menor temperatura. O menor volume da água é em 4 graus Celsius. Ele aumenta, de fato, quando aumenta a temperatura, a partir daí, mas ele também aumenta quando a gente diminui a temperatura abaixo de 4 graus Celsius, ocorrendo ainda um salto quando ele passa do estado físico de líquido para sólido, quando a água vira gelo. E aí no gráfico a gente tem 3 gotinhas de água representando a temperatura da água. No caso, a gotinha número 1 é a água líquida a 0 graus Celsius, ali tremendo de frio. Em 4 graus Celsius ela está tremendo um pouquinho menos, mas ainda está com frio. E está ali no seu ponto de menor volume. E na gotinha número 13 a gente tem a água ali esquentando, já não está com muito frio e está até sorridente. Mas o gráfico está em volume em função da temperatura. Como é que ela ficaria se a gente colocasse a densidade em função da temperatura? A gente lembra que a densidade é a quantidade de massa por volume. Então, quanto maior a massa num determinado volume, ou quanto menor o volume contendo a mesma massa, então maior será a densidade. Então, uma resposta possível, ainda sem desenhar um gráfico, seria que a densidade será maior onde o volume da água para uma determinada massa seja menor. Bom, aqui eu coloquei a equação da densidade, né? Só lembrando a gente que a massa é dividida pelo volume. Então, quanto maior o volume, menor a densidade. Eu encontrei um gráfico na internet já feito da densidade da água em função da sua temperatura e eu estou apresentando aqui para vocês. Ali, como vocês podem ver, onde seria 4 graus Celsius, infelizmente não tem a marcação ali no gráfico, mas tudo bem, vocês podem ver ali que está um pouquinho à esquerda do 5, está o ponto máximo da curva, que é justamente onde é o ponto mínimo do gráfico do volume em função da temperatura. Quanto menor o volume, maior a densidade. Ou seja, está batendo aqui, diminuindo a temperatura dos 4 graus Celsius até o zero, o gráfico da densidade desce, porque o volume aumenta. Assim como ele também desce quando a gente aumenta dos 4 graus Celsius. E a partir daí a densidade vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Porque a partir dos 4 graus Celsius, esquentando a água, ela só diminui de volume, ela só aumenta de volume, ou seja, ela só diminui de densidade. Então tá, pessoal. Acho que eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dos exercícios. Se tiveram alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários ou então no fórum do Moodle. Se gostaram do vídeo, podem compartilhar também. Se não gostaram, não compartilhem, mas coloquem nos comentários por que não gostaram. Espero que curtam as próximas aulas. Até mais.